Fala, galerinha do quarto período de logística, tudo bem? Espero que todos, sem exceção, se encontrem bem e com saúde, principalmente animados para mais uma aula da nossa querida disciplina de PCP. Vamos lá, para o que nós falamos de conceitos extras. Então vamos adiante, né? Já olhamos um pouquinho para trás, já fizemos algumas reflexões e agora é hora de seguir em frente. É hora de novos desafios, de novos conceitos para abrir na nossa mente, para nos dar uma visão mais abrangente e para que possamos ir mais distante, mais adiante. Então vamos lá, conceitos extras. Então, sequenciamento, reflexões sobre sequenciamento. Sequenciamento foi o tema da nossa última aula e acabamos de ver na nossa revisão, né, olhando um pouquinho para trás. Então, pensando no estudo de caso, que inclusive foi proposto, né? Como eu estou cansado de dizer, nossa, de onde você tira todas as informações, Rodrigo? Do nosso super livro, tá? Nós temos um livro muito bacana. Opa, aqui. Administração da Produção e Operações, tá? Então não deixe de pesquisar esse livro, tá joia? E deixa eu colocar aqui, esqueci de colocar para rodar nosso cronômetro aqui para eu saber, a nossa aula não ficar muito longa. Então nós temos aí um estudo de caso. Qual que é o estudo de caso? Então nós temos um critério e uma explicação dos critérios. Primeiro, um critério. O critério tem a ver com sequenciamento, com o tipo de sequenciamento. Data de chegada do pedido é um critério, data de chegada de entrega prometida é outro, facilidade de produção é outro, importância do cliente é outro critério, disponibilidade de material é outro critério e valor do pedido. E aqui nós temos algumas explicações, né? Esse primeiro, a importância de um pedido que chega antes ser atendido antes, tá? Então com relação à data de chegada, né? O sequenciamento pensando na data de chegada. Aqui na data de entrega prometida, a importância de um pedido que tem a data prometida mais próxima seja atendido antes. Então, pensar no sequenciamento dessa forma, né? Mediante observando a data de entrega. O outro é a data de chegada, a facilidade de produção, a importância do pedido que é mais fácil de concluir ser atendido antes. Então, focar no quê? No mais fácil. Na importância do cliente. Importância do cliente, mais importante ser atendido antes. Então, relevar o pedido em importância, né? Disponibilidade de material, importância do pedido que já tenha todos os componentes na fábrica ser atendido antes. É uma reflexão interessante, tá? E o valor do pedido, importância do pedido mais caro ser atendido antes. Tá? Essa aqui é uma reflexão, que é um estudo de caso que eu peguei, tá? Na verdade, esse estudo de caso em especial não é do livro, tá? Eu tenho vários, nós vamos trabalhar com o estudo de caso, até desculpa, eu falei que é do livro. Esse não é, esse é um estudo de caso real, de uma empresa de médio porte de Juiz de Fora, né? Esse livro ele normalmente traz estudos de casos de fora estrangeiros, esse aqui não, é do Juiz de Fora. E é um estudo de caso brasileiro, né, de um curso, uma tese de conclusão de curso de uma engenharia de produção, de uma aluna de engenharia de produção. Bem bacana. Mas eu achei bem bacana porque contextualiza o nosso tema aqui, de sequenciamento. Qual a ordem que a empresa de persianas, essa empresa aqui, adotou para seguir como critério produtivo mais eficiente? Ela adotou uma dessas aqui, uma dessas 5 aqui, tá? Como uma forma de sequenciar, né, de gerar sequência de pedidos, né? E qual que é a ordem que a empresa de persianas adotou? Qual que é o critério, né, para se gerar o sequenciamento? Qual que seria o mais eficiente do ponto de vista? E esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Resposta não é dada agora, porque nós vamos refletir justamente em alguns pontos como esse aqui, todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nós vamos falar de 5 regras, mas aqui tem 6 pontos. Mas para fazer essas 5 regras, nós vamos tratar também de mais pontos, sim, de consideração. Tá? Então, sequenciamento. A figurinha aqui que exemplifica muito, mas acaba ficando a minha imagem em cima dela, que é o lugar mais fácil da minha imagem ficar. É a ideia de sequenciar as atividades, né? Qual a sequência? O que eu faço primeiro? O que eu faço em segundo? E nós já temos falado bastante sobre isso. Então, sequenciamento. Seja a abordagem do carregamento finito ou infinito, que acabamos de discursar sobre, quando o trabalho chega, né? Independente dessas abordagens, seja, né, uma das duas, devem ser tomadas sobre a ordem que as tarefas serão executadas. Devem ser tomadas sobre a ordem. Quando o trabalho chega, deve ser tomada sobre a ordem que as tarefas serão executadas. Essa atividade
é denominada sequenciamento. É o quê? Ordenar as tarefas, né? Quem eu faço, igual eu disse, eu faço primeiro, quem eu faço segundo. Essa é a sequenciamento. Seja algumas reflexões. As reflexões que nós iremos considerar que são pontos importantes para refletir sobre como fazer um sequenciamento da melhor forma possível. A primeira, restrições físicas. O que vem a ser restrições físicas, professor? Calma, fique calmo, né? Já vamos chegar lá. Prioridade ao consumidor, a questão de priorização. Tem um pouquinho a ver com o que a gente acabou de falar de estudo de caso. Percebam para você ver. Data prometida, na verdade tem tudo a ver. Tá? Esses 3 pontos aqui são os pontos de reflexão mais assim abertos, mais abrangentes. Depois vocês vão ver que nós vamos estender os pontos de reflexão. Mas normalmente a gente tem que pensar nas restrições físicas, na prioridade do consumidor, se existe, é relevante, não é, e na data prometida. Tá? Pensando primeiramente na questão de sequenciamento, olhando para quê? Para a reflexão do contexto de restrições físicas. O que seria isso? Então, primeiro tipo de restrição física, a natureza física dos materiais, tá? Pode determinar a prioridade do trabalho. Por exemplo, processo que utiliza tintas ou tingimentos. Aqui, aí sim, o autor do livro, né? Esse é um exemplo do nosso livro aqui. Ele fala o seguinte, o próprio tipo de material, se eu uso o quê? É um processo de tingimento ou de tinta, né? De colocar tinta num tecido. Ele naturalmente você precisa fazer uma sequência. Sequência do quê? Primeiro eu coloco as tintas, né, o tingimento mais claro, para depois ir para o mais escuro, escurecendo. Por quê? Porque se eu começar com o escuro, eu não consigo do escuro ir para o mais claro. Entendeu? Então ele tem um raciocínio lógico. Outro raciocínio lógico, aí eu tenho que fazer um bolo. Primeiro eu coloco os ingredientes, pensando em materiais, e depois eu tenho uma sequência lógica de pôr os ingredientes. Aí eu posso pôr açúcar em qualquer momento, fermento em qualquer momento, ou existe uma ordem, né, para se criar, por exemplo, um bolinho, né, pensando assim na balduco. Então existe a própria natureza física dos materiais, às vezes ela exige, e isso é uma restrição física, ela já determina, na verdade, o sequenciamento, tá? Das atividades. Outra coisa é a natureza física do equipamento. Você está usando um equipamento no seu processo produtivo. E esse equipamento ele pode vir a determinar a sequência. Um exemplo bacana é o exemplo da indústria de papel, a largura do papel. Então você tem a largura do papel a ser cortado, tá? Numa indústria de papel. E aí o que você faz? Se você está fazendo um tipo de papel, cortando um tipo de papel, a máquina está configurada para aquilo. O que você acha que é mais fácil? Você configurar uma largura de papel totalmente diferente, ou muito maior, ou muito menor, ou uma largura de papel adjacente, no que eu digo adjacente, uma largura próxima, uma largura posterior ou antecessora, entendeu? Algo de ajuste mínimo, né? Você vai colocar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então a natureza física do equipamento, ela determina o que? A sequência. Por quê? Para você ganhar em tempo, você vai querer fazer o quê? Um ajuste rápido, né? Isso tem a ver com troca ou na verdade, de ajuste mesmo de equipamento, ou troca de ferramentas, a gente fala, o tempo de ajuste, né? Se você está pensando em processo, se você está pensando que todo o tempo ele vale, ele custa, então você vai fazer o quê? Você vai fazer pequenas alterações pensando sempre na economia de tempo total, né? E você vai ordenar e sequenciar as atividades de acordo com o quê? O mínimo possível de ajuste, né? Porque se você tem um ajuste de folha assim, depois você vai para uma folha grandona, depois você volta para uma folha menor, depois vai para uma folha maior, depois volta para uma pequenininha. Cara, olha aí a diferença, sendo que você poderia ter ir aumentando e fazendo pequenos ajustes de um para o outro, se você vai fazendo pequeno. Se você faz um pequeno, vai para o grande, depois volta para o pequeno, olha o tanto de ajuste que você vai ter que fazer e o tempo que você vai gastar com isso. Então, natureza física, primeiro, materiais, segundo, o próprio equipamento, terceiro, a própria natureza do processo pode determinar a sequência. Então, o processo, né, o que deve acontecer. Então, o exemplo aqui é a garrafa de plástico para refrigerante, tá? Esse exemplo foi eu que citei, para ficar mais fácil. Você tem a garrafa de plástico para refrigerante, tem um rótulo de plástico e tampinha. Então, o término do produto depende das partes. Então, para você fechar você conseguir envasar uma garrafinha, você precisa ter o quê? Você precisa ter a garrafinha de plástico, você precisa pôr o rótulo nela, você vai precisar da tampinha para você poder envasar
e depois fechar com a tampinha e entregar esse produto. Então, a própria natureza do processo pode determinar para você a sequência do que deve ser feito, né? Não tem como você, por exemplo, envasar essa garrafinha se não tiver a garrafinha. Você pode ter o rótulo, a tampinha, se você não tiver a garrafinha de plástico, você não vai conseguir fazer o envasamento, envase, né? Então, o próprio processo do produto pode determinar. Então, as restrições físicas trabalham, então, nos materiais, equipamento, e o próprio processo pode gerar uma sequência natural, que não tem como você mudar. Então, isso não pode, por mais que seja um pouco óbvio, isso não pode ser desprezado. Existe um outro conceito chamado sequenciamento pela prioridade do consumidor, ou do cliente, tá? Como que funciona isso aí? Deixa eu subir aqui um pouquinho, vou acabar tampando um pouco do título, mas não tem como. As operações, algumas vezes, permitem o sequenciamento prioritário do consumidor, que seria o pedido ser processado independente da ordem de chegada. Você consegue pensar aí rapidamente algum lugar que presta, vou direcionar você para responder, que presta serviço, tá? É serviço que ele entrega, não produto. Que existe a questão de prioridade, que pode ser que uma pessoa chega um cliente, depois chegue outro, e depois chega um terceiro, e esse terceiro seja atendido primeiro, por uma questão de prioridade do consumidor? Já pensou aí, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, a abordagem normalmente usada por operações cuja base de clientes é grande, essa abordagem, né? Normalmente usada, cuja base de clientes é grande, formada por vários pequenos clientes e alguns poucos grandes e muito importantes, tá? E aqui a gente pensando em empresa mesmo. E algum exemplo tradicional disso, e não está voltado para esse contexto, mas é o quê? Emergência da polícia. Quando você cai na emergência da polícia, principalmente na emergência do hospital, que é o mais fácil da gente enxergar, a emergência do hospital você tem o quê? O conceito da triagem. O que é o conceito da triagem? Todo mundo chega, independente do horário que você chega no pronto-socorro, você chega, passa um processo de triagem que é o quê? Eles fazem algumas perguntas, eles verificam alguns exames clínicos, né? Clínicos ali que eles conseguem fazer na hora. Pressão, temperatura, verificar sua febre, falei também? Não, febre, temperatura, tá? Desculpa. E ver se você está com alguma perturbação, pupila dilatada, algum desses, que é o quê? Conceito de triagem para verificar o grau de urgência, para através dessa triagem falar quem vai ser atendido primeiro, né? Por exemplo, a pessoa já chega na cama toda rasgada, né? Com fratura exposta. Então, é a questão da triagem. Então, tem a questão da prioridade. Professor, mas isso só vale para hospital e polícia? Não, tá? Esse é o contexto aqui do meio, essa frase é interessante, né? Quem trabalha com vários clientes pequenos, mas no meio desses clientes pequenos tem alguns poucos grandes clientes, e esses clientes têm um faturamento expressivo, normalmente ele também pode cair nesse contexto de priorização para você, porque você perdeu um grande cliente, o impacto é muito maior que você perder um pequeno cliente. Então você acaba priorizando um cliente de maior peso. Tá? Fornece olha que interessante essa característica. Fornece alto nível de serviço, né? Você faz um serviço top porque você entrega ali para os clientes prioritários. Mas a custa do quê? A custa dos demais clientes, né? Podendo baixar a média de desempenho da operação, né? Podendo perder clientes, né? Porque quando você prioriza alguns, provavelmente você vai deixar outros esperando. Por exemplo, conceito de triagem no hospital. Não sei quantos de vocês já precisaram ir no pronto-socorro por uma coisa mais simples, como uma dor de garganta. Pode ser que você fique no pronto-socorro por horas, dependendo de como que está a movimentação. Por quê? Porque pelo conceito de triagem. Pode ser que você nunca mais volte no pronto-socorro naquele hospital particular achando que é culpa do hospital. Mas pode ser que aquela noite foi terrível para eles, né? Eles não conseguiram prever o que estava para acontecer. E é por isso que a gente tem usado bastante o conceito do hospital, porque é um conceito muito, muito interessante mesmo, tá? Sequenciamento com relação à data prometida. Sequenciamento com relação à data prometida. O que eu posso dizer para você? Se liga no próximo vídeo, porque nós vamos fazer a continuação desse vídeo, esse próximo conceito agora. Clique aí e dê continuidade, então, para o sequenciamento de acordo com a data prometida.